Fala galerinha do terceirão, beleza? Vamos lá pessoal, resolver aqui alguns exercícios da hora do estudo, página 14 da apostila de vocês, para iniciarmos na próxima semana um novo tema. Então vamos lá, exercício do Enem: os fluxos migratórios humanos representados nos mapas abaixo, mais do que um deslocamento espacial, podem significar uma mudança de condução social. Então, vamos lá, a gente tem ali o primeiro mapinha de 50 a 60, da década de 60 à década de 70 e depois da década de 70 à década de 80. Vamos lá, analisando os mapas, podemos afirmar que essa mudança ocorreu com trabalhadores rurais nordestinos que migraram para São Paulo nas décadas de 50 e 60, transformando-se em operários no setor industrial. Vamos olhar lá, mapinha de 60 a 70, do nordeste para o norte para o sudeste. Ok, tem sim, ok, podemos considerar esta resposta. Agricultores sulistas que migraram para o centro-oeste na década de 60, transformando-se em empresários da mineração. Década de 60, década de 70. Então a gente vai olhar sulistas que vão para o centro-oeste, mas mineração, aí tem, alguma coisinha ali. E também a questão do centro-oeste, mineração, vamos rever essa questão. Letra C, trabalhadores rurais nordestinos que migraram para a Amazônia na década de 60, transformando-se em grandes proprietários de terra. Não, a gente sabe que o norte ele foi muito colonizado pelo sul. Moradores das periferias das grandes cidades que migraram para o interior do país na década de 70, atraídos pelas oportunidades de emprego nas reservas extrativistas. Vamos pegar de 70 a 80, mais ou menos, Periferias das grandes cidades que migraram para o interior do país na década de 70 pelas oportunidades de reservas extrativistas? Não, extrativismo já está fora. Pequenos proprietários rurais nordestinos que na década de 70 migraram para São Paulo para trabalhar com boias frias na colheita de café. Migração a gente sabe ali que já desde a década de 50 já existia. Então, a resposta correta, letra A, trabalhadores rurais nordestinos que migraram para São Paulo na décadas de 50, 60, transformando-se em operários no setor industrial. A gente sabe que nas décadas de 50 e 60, muitos nordestinos vieram para a região de São Paulo para trabalhar nas indústrias, ali a efervescência das indústrias. Ok, pessoal? Letra A. 2. Temos dois textos, texto 1 e texto 2. Vamos ver lá. Os textos demonstram que tanto na Europa do século XIX quanto no contexto latino-americano do século XXI, as alterações tecnológicas vivenciadas no campo interferem na vida das populações locais, pois estamos falando sobre a tecnologia, a influência ou a interferência da tecnologia no campo. Então, quais seriam essas interferências? Vamos ver. Induzem os jovens aos estudos nas grandes cidades, causando o êxodo rural, uma vez que formados não retornarão à sua região de origem. Pelo contrário, a tecnologia eles podem estudar no campo. Impulsionam as populações locais a buscar linhas de financiamento estatal com o objetivo de ampliar a agricultura familiar, garantindo sua fixação no campo. Ampliam o protagonismo do Estado, possibilitando a grupos econômicos ruralistas produzir e impor políticas agrícolas, ampliando o controle que tinham dos mercados. Ou aumentam a produção e a produtividade de determinadas culturas em função da intensificação da mecanização, do uso de agrotóxicos e cultivo de plantas transgênicas. Nós estamos falando lá as alterações, tanto no Brasil quanto na Europa. As alterações tecnológicas vivenciadas no campo interferem na vida das populações locais, pois desorganizam o modo tradicional de vida, impelindo-os a buscar por melhores condições no espaço urbano ou em outros países em situações muitas vezes precárias. Lembra lá, nós estamos falando, ao se emanciparem da tutela senhoral, muitos camponeses foram desligados legalmente da antiga terra,
deveriam pagar para adquirir propriedade ou arrendamento. Por não possuírem recursos, engrossaram a camada cada vez mais de jornaleiros e trabalhadores volantes. Lembra que nós falamos que com o processo de urbanização do campo, com o processo de modernização do campo, um ponto negativo foi a criação dos trabalhadores, foi o fato de que esses trabalhadores se tornaram volantes, perderam os seus direitos, ou muitos ficaram sem possibilidade de trabalhar no campo e tiveram que voltar-se para as cidades. Então a tecnologia lá no século XIX, ainda no começo do século XXI, no Brasil, vai fazer com que muitos tenham que sair das suas localidades a fim de buscar melhores condições no espaço urbano ou em outros países em situações muitas vezes precárias. E nós estamos falando da Europa também, né? Como que a Europa ali, tanto a Europa no século XIX quanto a América Latina no século XXI. Como que essa relação de urbanização e mecanização, melhor, como que a mecanização do campo interferiu na vida das pessoas, né? Um ponto negativo, a letra E, ok? Sobre os espaços rurais e urbanos no Brasil, é correto afirmar que existe um consenso entre os pesquisadores brasileiros e aí já complicou, não há consenso. O censo 2010 do IBGE classifica o Brasil como um país rural? Não. A questão agrária no Brasil foi resolvida? Não, e ainda tem muito o que se discutir. A Revolução Verde foi um movimento de proteção ambiental que teve como principal bandeira o combate ao uso de agrotóxicos? Não. As políticas de modernização do campo aceleraram o processo de urbanização no Brasil? Claro, quanto mais a modernização no campo, maior o número de pessoas que não tiveram condições de se manter no mesmo, uma vez que perderam seus trabalhos, excedente de produção, foram para as áreas urbanas, foram para as cidades em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho, e isso foi fazendo com que houvesse esse processo de expansão da urbanização, de forma desenfreada, desorganizada e sem planejamento. Então a resposta correta é da número 3, letra E. Leia a canção. Reciclagem. Número 4, reciclagem. Os valores trazidos da terra, enfrentando as cancelas, do pode não pode, a força falsa de um cartão de crédito, ao invés de um fio de bigode. Opa! No trecho da canção composta lá na década de 70, aparece claramente a diferença entre o cotidiano rural e o cotidiano urbano. Cartão de crédito, fio de bigode, né? Valores da terra, cancelas, então ali aspectos da vida social, urbana e da vida rural. O personagem da canção poderia ser alguém relacionado principalmente a que situação? Ao sucesso das políticas de reforma agrária, pessoal, a gente sabe que as políticas de reforma agrária estão até hoje em discussões. A reforma agrária é um assunto que ainda não foi totalmente resolvido no Brasil. Então não podemos falar em sucesso de reforma agrária. A existência e eficácia de políticas de integração dos migrantes nas grandes cidades, a gente sabe muito bem como que foi o processo de migração, principalmente da região Nordeste para a região Sudeste, Sul, como que são os fluxos migratórios, como que isso é feito de maneira... Não há muita política eficaz para atender esse tipo de migração. Então a gente sabe que isso não é uma realidade que pode ser vivenciada. A ausência de diferença entre a vida do campo e a vida da cidade, ainda que hoje estejam mais próximas, há diferenças entre os estilos de vida. A eficácia da modernização do campo em propiciar a permanência dos trabalhadores rurais em seus locais de origem. A gente sabe que a modernização e a mecanização do campo fez com que muitos saíssem do campo e fossem para a cidade buscar melhores condições de vida. Então eles saem do campo e vão para a cidade. Hoje estão voltando para o campo porque o campo está ganhando uma ressignificação, está ganhando uma nova visão, uma nova possibilidade de ser. Mas nesse contexto não. O que podemos dizer é a intensa migração rural-urbana ocorrida na década de 70. Processo de modernização do campo, processo de mecanização do campo, principalmente nas décadas de 70, faz com que as pessoas saiam, haja essa migração do rural para o urbano a fim de conseguir melhores condições de vida, principalmente melhores condições de emprego. Ok? Deixa eu ver. É isso aí, pessoal. Então,
terminamos aí as 4 questões da hora do estudo referente aí espaço urbano, espaço rural. Abração, nos vemos na próxima aula. Até mais.